Bom, já são 18h35, 18h36 agora, então eu vou dar início à nossa audiência de hoje, que é a audiência pública devolutiva da Subprefeitura Jaçanã, Tremembé. Então, eu queria saudar os participantes, os presentes, principalmente a população que está presente, aos representantes da Subprefeitura e das secretarias, e as nossas intérpretes de Libras que vão dar esse apoio aqui para a gente na audiência. Eu sou Tiago Hermel, eu sou analista de políticas públicas e gestão governamental da Prefeitura de São Paulo, especificamente da Secretaria de Planejamento e Eficiência. A gente teve uma mudança institucional durante esse ano, no começo do ano. O Orçamento Cidadão era um processo que sempre ocorreu na Secretaria da Fazenda. E, a partir de agora, ele está na Secretaria de Planejamento e Eficiência, que é a CEPLAN, né? O que isso vai mudar na prática? Nada. Mas é interessante que vocês saibam, porque dentro da Prefeitura é um outro órgão que passou a responder. Na verdade, é a mesma equipe, é o mesmo pessoal que já estava trabalhando antes. O que houve é que essa área mudou de secretaria, né? Então, a partir de agora, né? Vocês já a partir de algum tempo, mas principalmente agora aqui nessa audiência, tudo que vocês procurarem relativo ao orçamento cidadão, vocês vão sempre olhar para a CEPLAN, Secretaria de Planejamento e Eficiência. O nosso objetivo hoje é apresentar e discutir os resultados do ciclo de participação do Orçamento Cidadão, para que a gente possa prestar contas, garantir transparência para esse processo. Não é uma audiência deliberativa. Quem já está acompanhando o processo desde o início do ano ou de outros anos, já conhece, sabe que no final do ano a gente faz uma audiência para apresentação dos resultados do processo e não vamos ter nenhum tipo de decisão, de votação aqui, nada do tipo. Mas, claro, como uma audiência pública, ela é aberta para que todos possam se manifestar, seja ou para fazer sugestões, fazer críticas, eventualmente elogios, né? E cobrar a gente, né? Para que a gente possa sempre melhorar esse processo que vem sendo tocado já faz alguns anos. Então, eu queria aproveitar esse momento para ver se o subprefeito está presente na audiência, subprefeito Fábio Polilo. Se ele não tiver, no momento, a hora que ele entrar, Lucas, você me dá um toque pelo microfone e a gente abre para ele fazer uma saudação aos presentes também, tá? Eu acho que talvez ele entre um pouquinho mais tarde, ou eventualmente ele está no microfone de alguma outra pessoa da subprefeitura. Então, eventualmente, ficar de olho no chat para ver se alguém vai se manifestar. Então, voltando aqui. A nossa ordem do dia é a seguinte: estamos fazendo essa abertura, é a primeira parte da audiência, e vou fazer uma contextualização dessa audiência no processo do orçamento cidadão, né, e apresentar algumas orientações. Depois a gente passa a apresentação de análises que foram feitas pelas secretarias e pelas subprefeituras em relação às propostas do orçamento cidadão para a subprefeitura. A gente abre na sequência para que os munícipes possam falar, isso vai ser mediante inscrição, daqui a pouquinho eu explico como vai ser o processo, e depois a gente devolve a fala para os representantes das secretarias e da subprefeitura, lembrando que as pessoas que estão aqui representando as secretarias e subprefeitura, que fizeram a análise, que vão comentar, são técnicos, são pessoas que elas falam do ponto de vista técnico-operacional, no limite do conhecimento delas. Então, eventualmente, tem dúvidas ou decisões que ficam a cargo de autoridades, né, de um cargo mais político. Então, esse tipo de dúvida e de decisão ele não pode ser tomado na audiência, né? Eventualmente, se tiver algum comentário, algum questionamento nesse sentido, a gente encaminha para que posteriormente sejam respondidos. Mas eles estão aqui para procurar esclarecer dúvidas e explicar em relação às análises e a maneira como foram vistas as propostas que foram feitas e os compromissos que foram assumidos.
Então, eu passo agora para a gente fazer as orientações gerais da nossa audiência. Para a fala, a gente vai ter um teto de 20 participantes que podem se inscrever para a fala. O limite é de 3 minutos. Isso é para a gente respeitar o tempo de audiência. E a inscrição ela vai ser feita levantando a mão. Levantando a mão no sentido de apertar o botãozinho, ou clicar, ou tocar, seja no celular ou na plataforma Teams, se você estiver no computador, né? Então, cada plataforma, esse ícone do microfone, ele está disposto de uma determinada maneira. Aí cada um olha na sua, localiza, aí, desculpa, o microfone, eu olhei o ícone do microfone e falei errado, né? O ícone é da mão levantada. Então, esse botãozinho da mão levantada, ele está disposto em cada plataforma num lugar diferente. Então, já dá uma olhada. Quando a gente chegar na hora da fala, a gente abre, vocês podem clicar nele, e o próprio programa automaticamente ele coloca em ordem de inscrição. Como eu mencionei, a gente tem aqui 2 intérpretes de Libra que vão estar transmitindo, estão presentes no evento para fazer a interpretação. E a gente vai gravar e disponibilizar essa audiência no YouTube. Na verdade, o evento já está sendo gravado, ele não está sendo transmitido em tempo real no YouTube, porque em outras ocasiões isso gerou uma certa confusão. As pessoas entravam no chat do YouTube e achavam que estavam participando, interagindo com a audiência, quando na verdade não estavam. A nossa plataforma de audiência pública é o Teams. O YouTube ele é usado para retransmitir, mas para garantir a transparência, para garantir que todos possam ter acesso ao conteúdo, ela vai ser disponibilizada no YouTube, independentemente do número de participantes. A gente diz que mesmo que não apareça ninguém na audiência, a gente faz a audiência mesmo assim, porque a gente tem uma obrigação de prestar contas e alguém eventualmente pode não estar disponível no horário da audiência e querer saber sobre as propostas, os resultados, enfim. Bom, o processo das audiências públicas, do orçamento cidadão, ele termina num ciclo de audiências públicas devolutivas, né? Termina entre aspas, né? Termina em relação a este ano. E essas audiências públicas, elas começaram a acontecer no dia 6 de outubro e vão até o dia 6 de novembro. São um total de 33 audiências, 32 equivalentes a subprefeituras e uma audiência de encerramento que ocorre no último dia. Elas estão programadas para acontecer 2 por dia, são eventos simultâneos. O horário é das 18h30 até o teto de 21h30, e a última audiência será a de Sapopemba, né? A gente já passou da metade, estamos aqui no Jaçanã Tremembé, né? Mais ou menos 3/4 das audiências já aconteceram. E a audiência de encerramento, ela é um pouquinho diferente, né? Porque não são apresentados os resultados específicos da subprefeitura, mas sim os resultados de todo o ciclo, não só do Orçamento Cidadão, mas também do Programa de Metas, do Plano Plurianual, do Plano de Ação das Subprefeituras. Então, vai ser uma audiência um pouco diferente, com um conteúdo um pouco mais denso e não tão específico da subprefeitura. O Orçamento Cidadão 2026, né, tudo a respeito dele pode ser encontrado no portal Participe Mais. Esse é um portal que possui todas as propostas, tanto as atuais do processo atual, como dos anteriores, e as análises que foram feitas em relação a essas propostas, né? Então, tem o nome dos autores, tem o status, a análise de viabilidade, né? Se elas foram consideradas viáveis ou inviáveis, e se elas foram eleitas ou não eleitas pela população. E, além disso, a gente vai ter os recursos remanescentes, o saldo que não foi utilizado nas propostas, por subprefeitura. Eu vou explicar daqui a pouquinho o que são esses recursos remanescentes. Então, tudo que vocês precisarem sobre o Orçamento Cidadão, o site para encontrar o monitoramento das propostas, a publicação a cada 2 meses, é no Participe Mais. É sempre por ali que a informação de transparência é buscada. Além disso, a gente tem o site da CEPLAN, Secretaria Municipal de Planejamento e Eficiência, que vai ter esse calendário das audiências,
vai ter uma planilha com os recursos remanescentes e também uma lista das propostas que foram eleitas e analisadas. O site da CEPLAN, ele também tem outros documentos relativos ao orçamento, como o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, o projeto da lei orçamentária e a lei orçamentária, e também a execução do orçamento. São informações bastante técnicas, né, bastante densas. Para quem não está acostumado, é um pouco difícil de acompanhar, porque tem planilhas, tem números, tal. Mas para quem tem interesse, é uma ótima, excelente fonte de dados. Bom, o Orçamento Cidadão desse ano, né, ele começou em 7 de abril, né, e durante o mês de abril, começo de maio, foram realizadas audiências públicas para recepção de propostas, né? Como é que essas propostas elas foram feitas? De duas maneiras, ou por envio online, naquela plataforma que eu falei, no Participe Mais, ou nas audiências, né, as pessoas presentes nas audiências, elas apresentavam propostas ou individualmente ou se reuniram em grupo para criar propostas coletivas, né? Tanto as apresentadas individualmente quanto as coletivas, elas foram digitalizadas e foram inseridas no Participe Mais pela equipe da prefeitura, de uma maneira que tudo ficasse no mesmo lugar e todo mundo conseguisse ter acesso a tudo. Depois dessa inserção, os conselhos participativos municipais eles tiveram um pouco menos de um mês para fazer a priorização dessas propostas. Então, para quem não conhece o CPM, né, o Conselho Participativo Municipal, ele é um órgão autônomo, ele não faz parte da prefeitura, da estrutura hierárquica da prefeitura, ele tem essa legitimidade porque ele é escolhido pela população e ele funciona como um controle social da prefeitura. Então, são pessoas que são eleitas justamente para cobrar a prefeitura, para acompanhar, que tem essa prerrogativa de questionar. Né? Não são um órgão de decisão, no sentido de executar orçamento, eles nem podem fazer isso legalmente, mas são órgãos para que possam fazer uma ponte e tornar essa relação entre a sociedade civil do território e a prefeitura mais fluida, mais azeitada, né? De maneira que a prefeitura consiga sempre escutar a sociedade civil no que ela está realizando. E o Orçamento Cidadão é um processo onde isso acontece é, com bastante simbolismo, né? Porque afinal de contas, cada subprefeitura, né? Cada território, cada população de cada território decidindo como serão gastos 10 milhões de reais naquele território. Então, o Conselho Participativo Municipal de cada território, como eu estava falando, ele olha para todas essas propostas que foram feitas e escolhe 15, né? Ele vai escolher 15 e aí são pessoas que conhecem a realidade do território, são representantes da população, então vão escolher aquelas 15 que eles consideram que são mais relevantes, mais importantes para o território. Essas 15 propostas vão para análise de viabilidade, que demora um mês também, e essa análise de viabilidade ela é feita pelos órgãos municipais que se relacionam com aquela proposta. Então, por exemplo, tem uma proposta de revitalizar uma praça. Ela foi priorizada pelo Conselho Participativo Municipal. Ela vai para a secretaria responsável, geralmente praças, a responsável é a própria subprefeitura, né? Ou se for um parque, a Secretaria do Verde, enfim. E aí, essa proposta ela é analisada em relação à sua viabilidade. E viabilidade tem três eixos, né? Tem a viabilidade técnica, quer dizer, aquilo pode ser feito, né? A gente tem condições técnicas de realizar aquilo que tá sendo pedido. Viabilidade jurídica, aquilo legalmente a prefeitura pode fazer aquilo. Por exemplo, se eu peço alguma coisa que é do governo do estado, que é relacionada ao metrô, a prefeitura não pode fazer. E orçamentária, né? Isso dá para fazer com o dinheiro que a gente tem à disposição, né? Dá para fazer? Custa mais do que os 10 milhões, né? Custa menos? Dá para fazer com o nosso próprio orçamento? Enfim, feita essa análise, tem um prazo para que os conselhos participativos possam fazer recursos. Geralmente, esse recurso é para uma análise que foi considerada inviável e geralmente por uma questão que não ficou muito clara, né? Ou então por algo que, olha, a gente queria fazer uma revitalização de uma ciclovia inteira que tem numa avenida, mas
a análise diz que não dá para fazer inteira porque a verba é insuficiente. Então a gente quer fazer de um pedaço só. O recurso serve para isso, para fazer alguns ajustes na análise de maneira que ela possa ser transformada em viável pela prefeitura, né? Ou então para correção. Ah, eu queria fazer instalar um ponto de ônibus na rua tal, né? Aí a prefeitura fala, tá, mas eu não sei exatamente onde eles querem, né? Dá para fazer. Aí o recurso diz, não, é em tal lugar da rua. Né? Aí a prefeitura responde ao recurso. Essa fase de recurso é uma fase nova, né, que não existia antes nos processos do orçamento cidadão, e ela veio de sugestões, né, como de audiências, né, de participação, como uma maneira de aprimorar o processo e realmente valeu a pena, porque a gente tem muitas propostas que viraram viáveis nessa fase da análise de recursos. Então, é feita a interposição de recursos, os órgãos têm mais um prazo para revisar os recursos e dizer se aquela proposta passa a ser viável ou não, e aí a gente vai para a votação popular. Então, lembra que a gente teve uma série de propostas que foram apresentadas. Dessas propostas, 15 foram priorizadas pelo Conselho Participativo Municipal e essas 15 foram analisadas se são viáveis ou não pela prefeitura, pelos órgãos da prefeitura. Aí, a população, pelo Participe Mais, ela escolhe quais das propostas consideradas viáveis e que tinham sido priorizadas elas vão ser realizadas. E como é que é isso? Cada um vota no que quiser. As que têm maior votação, né, elas vão sendo feitas na ordem de votação até estourar o limite de 10 milhões. Então, cada subprefeitura, melhor dizendo, cada território da subprefeitura, não é a subprefeitura, né, o território, ele tem 10 milhões de reais para ser usado. Então, se eu tenho uma proposta que foi a mais votada e que ela vai consumir 5 milhões, me sobraram 5 milhões daqueles 10. A segunda proposta mais votada também tem 3 milhões. Custa 3 milhões. Aí consome 3 milhões dos 5 milhões que tinham sobrado. Sobraram 2 milhões. Aí a terceira proposta, ela custa outros 3 milhões. Opa, estourou. Estourou o limite da sobra, estourou os 10 milhões. Essa terceira proposta, embora tenha sido priorizada pelo Conselho e embora tenha sido dito pela Prefeitura, conseguimos fazer. Como ela estourou a verba, ela não foi priorizada. Então, não foi priorizada, ela não vai virar um compromisso no orçamento cidadão. As duas primeiras propostas, sim, porque elas couberam na verba, foram priorizadas, foram eleitas. Essa terceira, embora priorizada, embora considerada viável, não foi eleita. Né? Então, isso a gente teve muitos casos de propostas que foram consideradas viáveis e não foram eleitas, né? O que significa que podemos dizer que a verba do orçamento cidadão poderia ser maior, né? E a gente que é da área de CEPLAN que cuida disso, né? A gente trabalha para isso, né? Para que a gente consiga fazer com que o orçamento cidadão cada vez mais traga a decisão da população para o que ela realmente quer dentro da Den- dentro da. Desculpa, gente. É, desculpa, me atrapalharam aqui. Enfim, eu estava falando das audiências, da escolha das propostas, né? Depois dessa votação popular, a gente entra no processo das audiências públicas devolutivas online, é onde a gente está agora, né? Em que são apresentados os resultados e as análises finais. Bom, passada as audiências públicas online, a gente vai para a etapa de monitoramento. Essa etapa de monitoramento, ela ocorre no ano de 2026. Todas as propostas que viraram compromissos, elas vão ser publicadas no Participe Mais, e lá no Participe Mais, né, com uma periodicidade de 2 meses, vai sendo feita uma atualização de como anda aquela proposta, né? Ah, se foi feita uma prospecção do terreno, se foi feita uma licitação, se a gente começou a construir, enfim, tudo isso vai estar ali no Participe Mais. E aqui é importante a gente ressaltar que o papel da CEPLAN nesse processo é um papel de coordenação, de acompanhar e publicar as atualizações que são enviadas pelas secretarias. O responsável por realizar o compromisso é aquele órgão que assumiu o compromisso, ao dizer que aquela proposta era viável, fazer análise e a prefeitura garantir que teria verba para ser realizado aquilo.
A CEPLAN, ela não executa, a CEPLAN faz coordenação e dá transparência. Isso é importante para a gente fixar os papéis, né? Porque às vezes a CEPLAN ela acaba sendo cobrada, né? Mas ela só está fazendo o monitoramento, né? O papel do Conselho Participativo Municipal e da população em geral é fazer essa cobrança, tanto da CEPLAN, se a informação não está chegando, quanto das secretarias ou da subprefeitura, se o compromisso está demorando para ser realizado. Vamos falar agora um pouquinho da visão geral do Orçamento Cidadão de 2026. Né? No Orçamento de Cidadão de 2026, para as 32 regiões administrativas, a gente teve 182 propostas priorizadas, consideradas viáveis e eleitas, gerando 185 compromissos, utilizando recursos do Orçamento Cidadão, aqueles 10 milhões que eu tinha comentado com vocês. O que significa que a gente tem mais compromissos do que propostas? Significa que, às vezes, uma proposta ela pode gerar dois compromissos diferentes, como de fato aconteceu algumas vezes. Né? Duas secretarias firmaram compromissos diante de uma proposta que foi feita. A gente tem 48 propostas que foram priorizadas e consideradas viáveis com recursos próprios. E aqui tem uma coisa interessante, né? 50 compromissos que foram assumidos, as secretarias ou as subprefeituras disseram o seguinte: olha, a gente vai fazer isso e não precisa do recurso do orçamento cidadão. Deixa eu só parar um pouquinho, acho que está trocando a intérprete de Libra. Né? Eu não estou vendo se a Valéria ou a Jéssica aqui. Só vou esperar um pouquinho para que elas possam aparecer na câmera. Lucas, elas estão habilitadas, né? Ambas. Oi, Valéria. Pronto. Então, vamos prosseguir aqui. Bom, então eu estava dizendo que existe aquele caso em que as secretarias, elas priorizam propostas e, às vezes, no próprio orçamento delas, elas podem incluir aquelas propostas. Então, às vezes, já estava no planejamento ou é algo que a secretaria estava decidindo onde ia fazer e apareceu uma proposta no orçamento cidadão. Isso é ótimo, porque aí a verba que vai ser utilizada não vai ser a verba do orçamento cidadão, vai ser a verba da própria secretaria, o orçamento da própria secretaria, o que significa que a gente vai ter mais recursos do orçamento cidadão para outras propostas. Então, a gente tem aí 48 propostas feitas com recursos próprios, quer dizer, viáveis, consideradas viáveis com recursos próprios, gerando 50 compromissos. No total, a gente tem 230 propostas, que geraram 235 compromissos, que serão executadas e cuja execução será monitorada em 2026. Além disso, a gente tem indicações de recursos remanescentes. O que é o recurso remanescente? Lembra que eu dei o exemplo de 3 propostas, né? A primeira custava 5 milhões, a segunda custava 3 e a terceira custava 3. A terceira proposta, ela estourou o limite dos 10 milhões, segundo aquela ordem de priorização. Ela estourou, mas sobraram 2 milhões. E aí, o que se faz com esses 2 milhões? A gente vai perder, a população daquele território vai perder esses 2 milhões? Não perde. Né? Esse valor, ele vai ser alocado na subprefeitura, no território da subprefeitura, mas quem vai indicar o saldo remanescente uso vai ser os CPMs, os conselhos. Então, eles podem indicar desde alguma coisa que não estava prevista, que não foi apresentada como proposta, ou às vezes até alguma outra proposta que talvez não seja consiga ser feita integralmente, né? Mas algum pedacinho dela, um projeto, às vezes alguma coisa do tipo já dá para andar. Então, isso é só para dizer que do total do orçamento cidadão, a gente tem 250 milhões e meio que foram alocados em propostas que viraram compromissos e 69 milhões e meio que foram que sobraram como recursos remanescentes. Se você somar esse valor 250,5 mais 69,5, dá exatamente 320 milhões de reais
que são 10 milhões vezes 32 subprefeituras, como eu tinha dito. E aí, a gente vai ver qual foi o saldo remanescente de Jaçanã e Tremembé. Zero. Zero por quê? Porque Jaçanã e Tremembé escolheu propostas que vão consumir integralmente os 10 milhões do orçamento cidadão. E a gente vê que cada subprefeitura funciona de um jeito diferente, né? Tem algumas que conseguiram consumir tudo, tem outras que usaram muito pouco para o orçamento cidadão e sobrou quase, no caso, por exemplo, Jabaquara, estão vendo aí, né? Quase 9 milhões de reais ficou como remanescente, e tem algumas que sobrou muito pouquinho, né? Ermelino Matarazzo, R$ 375. Mas no caso do Jaçanã Tremembé, né? Estou brincando, né? Fazendo uma brincadeira, o Conselho Participativo não vai ter essa dor de cabeça de dizer onde vai gastar os recursos remanescentes, porque as propostas eleitas, elas já consomem integralmente o valor, né? Então, a gente passa aqui para olhar um pouquinho como é que foi a participação social. Num quadro geral, a gente tem 3.133 propostas e 37.591 votos. E especificamente na subprefeitura Jaçanã Tremembé foram apresentadas 99 propostas, que é um bom número, e 889 votos, que também é um número razoável. É, a gente olhando para esses números, de acordo com a população de São Paulo, parece muito pequeno, né? A gente tem mais de 10, 11, 12 milhões de habitantes na cidade de São Paulo, né? Mas se a gente olhar para o Orçamento Cidadão como um processo que vem sendo institucionalizado ano após ano, que vem aumentando a participação, antes a gente não tinha esse valor de 10 milhões, antes a gente não tinha o recurso, ou seja, é uma coisa que está melhorando, né? Que a gente vai institucionalizando e cada vez mais gente participa e cada vez mais gente cobra também, né? A gente tem uma melhora significativa, né? Esses quase 38 mil votos, na verdade, são 6 vezes mais votos do que no ano anterior. Claro, ainda está abaixo do potencial, mas eu considero que a gente tem melhorado sim essa participação no orçamento cidadão. Especificamente na subprefeitura de Jaçanã e Tremembé, a gente teve um total de 99 propostas recebidas, 76 pelo Participe Mais, 23 em audiência pública. Na audiência, havia 69 pessoas e 22 pessoas se registraram para manifestação oral. E reforçando que todas as propostas, não só do Jaçanã Tremembé, mas de toda a prefeitura, o resultado da priorização, análise de viabilidade, recursos, as análises dos recursos, valores que foram associados às propostas, quanto voto teve cada uma e mais dados, tudo isso pode ser encontrado no Participe Mais. Entrando lá no site, tem o botãozinho da subprefeitura, você escolhe e dá para ver as informações, colocar o filtro da maneira como vocês quiserem, localizar por número de proposta, por palavra-chave, enfim, dá para procurar tudo nesse sentido que a gente sempre busca, que é de dar transparência e que deixar a informação disponível para todos. E aí a gente fala dos resultados do Orçamento Cidadão de 2026, né? A gente tem aqui a lista das 15 propostas, que foram 15 propostas, não, desculpa, a gente tem 15? São 15 aqui, tá certo. 15 propostas, 6 propostas foram consideradas viáveis com o recurso do Orçamento Cidadão e 6 propostas foram eleitas. As demais propostas, ou elas foram consideradas inviáveis, ou elas foram não eleitas, né? Lá no Participe Mais dá para ver com detalhe onde se encaixa cada uma, mas logo, logo a gente já vai passar para o pessoal da prefeitura poder falar um pouquinho mais sobre essas propostas, né? Isso aqui é só um quadro geral, né, para a gente ver o que foi aprovado. Falar um pouquinho rapidamente sobre o orçamento municipal para o próximo ano, de 2026, né? O projeto da lei orçamentária, né, ele foi enviado para a Câmara no final de setembro, dia 30, e ele estimou que as receitas da cidade em São Paulo vão ser de 135,45 bilhões de reais para o próximo ano, o que é um aumento de 7,79% do que tinha sido estimado para 2025. É um aumento que ele é esperado quando a economia está indo normal, né? Quando tem uma época de crise econômica, tal, tá tudo mais ou menos bem.
Então, esse aumento não significa necessariamente que teve um grande crescimento, né? Ele tem a ver também com a inflação, com a economia e tal, mas a gente tem uma perspectiva de que nos próximos anos esse número ele caia, esse aumento, né? Ele caia um pouquinho ano após ano por conta da reforma tributária, que vai acabar penalizando um pouco a cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo vai sair perdendo, então essa velocidade de aumento ela deve cair, mas não é a nossa preocupação nesse momento, né? Nesse exato momento. E para a gente ter um quadro geral sobre como foi feita a distribuição do orçamento de 2026, aqui a gente tem a despesa programada por função, né? Então a gente tem os destaques aqui para educação, saúde e urbanismo, educação com 30 bilhões e meio, saúde 25 e urbanismo com quase 18 bilhões, né? E lembrando que o urbanismo inclui o orçamento das 32 subprefeituras e outras áreas de destaque, né? Habitação, assistência social, transporte, cultura, saneamento e segurança pública. Bom, lembra que eu tinha falado que lá no site da CEPLAN, ou também no site da Fazenda, a gente consegue ver uma série de informações sobre orçamento, mas que elas são muito complicadas às vezes de entender, porque são dados, números, planilhas. Todo ano, a Secretaria da Fazenda, agora a CEPLAN, ela publica o caderno do orçamento, que nada mais é do que uma forma simples de ler o orçamento da cidade de São Paulo. Então, a gente tem aquele monte de número de planilha, ele é traduzido de uma maneira que fique fácil, numa linguagem cidadã, que qualquer pessoa possa baixar na internet e entender. E todo ano é disponibilizado no site da Secretaria da Fazenda, agora da Secretaria de Planejamento. Então, o de 2025 está lá no site da Fazenda. Se alguém quiser acessar esse QR Code que está aí na tela, pode acessar, ou então entrar lá no site da Secretaria de Fazenda, jogar no Google Caderno do Orçamento, Prefeitura de São Paulo, né, e que consegue achar facilmente. A versão de 2026 vai ser produzida, né, ela ainda não começou a ser produzida, né, porque a lei orçamentária, como eu disse, foi faz pouco tempo, enviada para o projeto de lei orçamentária foi enviado para a Câmara faz pouco tempo, mas até o mês de março vai ser feito o caderno do orçamento de 2026 e ele poderá ser acompanhado. Bom, então eu queria aqui fazer um encerramento dessa parte da apresentação. Então eu vou parar de compartilhar a minha tela e eu vou fazer um outro compartilhamento, mas não sem antes perguntar para o Lucas se está tudo bem. Eu não estou acompanhando o chat. Tem alguma fala? Tudo certo, Thiago. Tudo certo? Maravilha, então. Eu vou, então, agora abrir aqui. Só um minuto, gente. Estou só abrindo aqui uma outra telinha para a gente poder acompanhar a apresentação das propostas. Ok. Agora eu vou compartilhar com vocês de novo. Então, estou compartilhando aqui. Pronto. Todo mundo está vendo? Lucas? Estamos vendo. Beleza. Então, vamos puxar aqui a subprefeitura Jaçanã Tremembé, né? E aí eu vou começar a chamar por uma ordem que é os órgãos que tiveram mais análises que foram feitas. Então, a gente começa pela própria subprefeitura, Jaçanã Tremembé, né? E a gente vai começar pela proposta de número 2466. Está aqui o André Rebeck para fazer o comentário. Tudo bom, André? Pode ligar o seu microfone. Olá, boa noite a todas e todos. Faço aí a saudação também aos colegas das demais pastas, munícipes, conselheiros participativos. Meu nome é André Rebeck, coordenador de Administração e Finanças da Subprefeitura de Jaçanã Tremembé, e venho fazer uma apresentação breve aí sobre as análises de viabilidade
das propostas que foram votadas e que serão, né, contempladas aí com recursos do Orçamento Cidadão aí para a execução aí, soltar as licitações aí para o próximo ano. A primeira proposta que eu vou apresentar aqui é a proposta 2466, que é a reforma da escadaria na Rua Barra do Barão. Essa escadaria ela fica ali no Jardim João Amar. Ela foi, né, como é também uma obra, né, uma proposta de baixa complexidade, então a subprefeitura ela tem a expertise aí para fazer a contratação e para poder realizar o atendimento à demanda. E a proposta era para resolver aí as questões relacionadas à drenagem ali na escada. Então, na própria proposta, né, diz que para corrigir problemas de alagamento, tornar o local mais seguro para usos dos moradores. Então, a gente assume aí, né, a questão do parecer orçamentário, pode ser contemplado com recurso, também a questão técnica de baixa complexidade, e foi viável tecnicamente pela coordenadoria responsável, então ela poderá ser contemplada aí com recurso também. Legal, André. A próxima proposta é a 2465, que é uma implantação de uma praça numa área na rua Frederico Esteban Júnior. Essa rua fica ali na Vila Albertina. Na proposta, para contemplar essa praça, né? Na proposta traz uma quadra poliesportiva, pista de caminhada, os equipamentos de ATI, área de descanso, iluminação adequada. Então, teria um espaço ali de convivência ali para a população. Também foi considerada e apta pela coordenadoria responsável. No parecer orçamentário também, o recurso se adequa aí a ser utilizado no orçamento cidadão. E então foi considerada viável aí para execução pela subprefeitura de Assanã Tremembé. A próxima é a 2461, eu tenho aqui na listagem. Construir a escadaria com sistema de drenagem hidráulica. Essa escadaria ela fica ali entre as ruas Guilherme Budi e Flor de Pitanga, Jardim Felicidade. E também no Distrito Tremembé. Ela também foi considerada viável pela coordenadoria responsável, está dentro do escopo das competências da subprefeitura, e também no parecer considerada viável, então vai poder ser executada também com recursos do orçamento cidadão. A próxima proposta foi a 714, implantar uma praça que tenha brinquedão de equipamentos e ATIs. Né? Essa praça, embora aqui não tenha o local, né, aqui escrito, na proposta existe a questão de ser ali na rua Benedito Henrique, que é a lateral da escola Eunice Terezinha, lá no Jardim João Amar, na Vila Sapo. Inclusive o local ele teve uma intervenção também do Conselho Participativo de um outro processo do Orçamento Cidadão, uma obra que já foi executada. Então é uma área livre ali, onde teve ali a obra ali do córrego da Benedito Henrique, e a implantação aí na proposta de brinquedão, equipamentos de ATI, tornar ali também, né, um espaço livre, um espaço de convivência também para a população. Então, considerada viável aí tecnicamente pela coordenadoria responsável, e também viável no aspecto orçamentário, podendo ser contemplada com recursos do orçamento cidadão. A próxima proposta é a realização de microdrenagens em ruas especificadas. Essas ruas até constam aí, são ruas Vilarinhos, a Rua Aramantina, a Avenida Cezefredo Fagundes, próximo do Mercadorinhos, e o trecho ali perto do Giga Atacado também, para quem é da região. Também ali a Rua Jordão Camargo de Oliveira, na Vila Paulistana. São áreas onde sofrem, né, com questão de alagamento. Então, essa microdrenagem dentro do escopo de competências aí da subprefeitura, essa obra vai evitar aí possíveis situações de alagamento, então foi tornada viável, considerada pela coordenadoria responsável, e também pode ser utilizada aí com recursos do orçamento cidadão, também dentro do escopo da votação. A próxima proposta... André, Oi. só fazer uma interrupção, só para explicar, então a gente passou por 5 propostas, a gente está apresentando na ordem que elas foram votadas, né?
Certo. Daqui para frente, as propostas ou elas vão estar consideradas inviáveis, ou elas, se forem inviáveis, elas já estariam fora e não tiveram votos suficientes. Então, essas 5 pelas quais a gente passou, eu não sei se vai ter mais alguma, mas essas 5 elas são consideradas, a partir dessa votação, compromissos da subprefeitura de fazer no ano de 2026 com a verba do Orçamento Cidadão. Então, é só para deixar isso bem claro para quem está vendo, né? Então, assim, temos a verba garantida, temos o parecer técnico, agora é tocar o pau e fazer a obra. É isso aí. Isso aí, continuando, a próxima proposta aqui foi a proposta para votação criar praça no conjunto habitacional Jova Rural. O Jova Rural e algumas outras áreas aqui do território aqui do Jaçanã e do Tremembé, elas têm questões que envolvem ou CDHU, ou é uma área de INCRA, então nós não temos a competência, né, no aspecto técnico-jurídico, por exemplo, neste caso do Jova Rural, até porque está passando por um processo de regularização em andamento, que hoje essa área ela está em competência da CDHU. Então a gente não tem essa previsão aí de conseguir fazer essa praça, né, de ter esse compromisso. Porém, como o processo em regularização está em andamento, talvez no futuro a gente consiga, né, se essa proposta entrar novamente aí, ela ser provavelmente aí contemplada também dentro do aspecto da regularização, né? Mas agora, no momento, é considerada inviável. A próxima proposta também ela envolve aqui a revitalização de uma quadra esportiva e pista de skate no Jardim Cabuçu. Essa área ela está numa tratativa para transferência de cessão de uso para a Secretaria Municipal da Saúde. Então agora, nesse momento, a gente não tem como revitalizar essa quadra, porque a área vai ser de domínio da Secretaria da Saúde. Então, por isso ela foi tornada aí inviável no momento. A próxima proposta aqui, que não foi eleita, é a instalação do gradil no entorno do córrego situado na Benedito Henrique. Isso vai também de encontro com a outra proposta, né, da praça. Então, é um gradil no entorno do córrego, né, da margem, né? Ela foi considerada viável com o adendo de que ela atenderá toda a margem do córrego que ultrapassa o local indicado. Ela também é viável no aspecto orçamentário, com recurso do orçamento cidadão. Porém, por conta das outras propostas e das prioridades, ela não foi eleita. Próximo agora, apareceu mais uma aqui viável com recurso, que foi revitalizar a Praça Memória do Jaçanã com brinquedos para crianças. Essa praça, né, a Praça Memória do Jaçanã, para quem não conhece, fica ali perto da Avenida Abílio Pedro Ramos e da Antônio César Neto. A proposta tem por objeto a revitalização da praça com brinquedos, né, para as crianças. Também uma praça bastante frequentada aí por crianças, por famílias. E a proposta em questão foi viável no aspecto técnico e também no aspecto orçamentário, com recursos aí do Orçamento Cidadão. Aí voltou aqui da microdrenagem, a mesma que já tinha apresentado já antes. Eu cliquei aqui, acho que são essas então, né? Acho que são essas, acho Ficou que faltando encerrou. alguma? Pelo que eu Tá tô olhando. certo. Acho que nossa aqui, deixa eu só confirmar aqui, que eu tinha feito uma relação também. Benedito Henrique, memória. Acabou. Agora são das outras pastas. Tá certo, André. Tá Agradeço a bom? participação, a explicação, e eu Tudo vou bem, a gente chamar. se coloca aí à disposição também. Obrigado. Obrigado, muito obrigado. E eu queria chamar agora a Amanda para falar pela Secretaria Municipal das Subprefeituras. Ela vai fazer observações sobre 3 propostas, 2, inclusive, que já foram citadas pelo André. Então, por Boa noite. gentileza. Tudo bom, Amanda? Tudo. Então tá, a gente vai falar de 3 propostas, não é isso? Isso. Então vamos lá. A primeira é da escadaria. Tem a proposta 2466, que ela foi em vistoria realizada no local, ela verificou-se que é possível, sim, realizar os serviços de reforma na escadaria e ela foi viável.
Legal. A próxima é uma outra escadaria, né? 2461. Isso, a 2461 também foi realizada a vistoria no local e ela também foi constatada viável as reformas. Tá certo? São as duas da qual o André já tinha falado. E tem uma última que é a 700, que é uma drenagem de córrego. Isso, essa em vistoria no local, ela foi verificada, sim, a viabilidade de execução, então ela foi viável tecnicamente, porém inviável financeiramente, já que ia ficar no valor de aproximadamente 18.200.000. Então tá certo. Legal. É bom que a gente tem exemplos aqui de tanto viáveis quanto viáveis jurídica, viável técnica, orçamentário, né? Acho que tem. Sim. O Jaciná também Bé tá um bom estudo de caso aqui para a gente entender como funciona o orçamento cidadão. Então, Amanda, eu agradeço a participação também pela SM Sub. E agora eu vou passar para o Cássio, da CET. Ele vai falar de uma proposta específica que é de reformar uma ciclofaixa. Boa noite a todos. Boa noite, Cássio. À vontade. Boa noite. Eu sou Cássio, eu sou da CET e a SMT, ela tem um programa desde 2023 que faz a manutenção das ciclovias. E como você já havia falado antes, tem algumas propostas que as secretarias usam as suas verbas para atender determinada demanda. A 1033, que é a reforma das ciclovias Edu Chaves e Luiz Tamates, essas duas ciclovias elas passaram por uma requalificação no final de 2023, outubro, entre agosto e outubro de 23. Então, essas duas ciclovias elas estão em boas condições hoje. E nós vamos incluir a Antônio Borges, que ainda não foi implantada, para os próximos meses para concluir essa ligação que vem aqui da Stamates, Guapira, para chegar lá no terminal de cargas Fernão Dias. Tá bem, Cássio. Muito Ok? obrigado pela participação. Obrigado a vocês. Vamos passar agora para o Alessandro, que vai falar pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Se me pede. Tudo bom, Boa Alessandro? noite, tudo bem? Eu vou falar sobre a proposta de transformar a área pública em um espaço multifuncional para crianças com TEA. Essa proposta ela foi classificada como inviável, considerando que hoje nós inauguramos em abril desse ano o primeiro centro TEA da cidade na região de Santana. Esse primeiro centro TEA ele foi criado para atender toda a região da Zona Norte. Por ser o primeiro, hoje ele também atende pessoas das regiões Sul, Leste e Oeste. Então, dentro dos próximos anos, nós estaremos inaugurando centros para atender a região Leste, Sul e Oeste, para diminuir esse volume, né, de atendimento da região Norte, e o centro de Santana, ele focar exclusivamente no atendimento da Zona Norte. Então, devido a essa questão da criação dos novos centros em outras regiões da cidade, e por já existir um centro inaugurado em Santana, essa proposta ela foi classificada como inviável. Tá bem, Alessandro. Muito obrigado pela sua fala, pela explicação. Vamos passar agora para Estela Reis, de SMDET, que vai falar sobre uma proposta para o APL. Oi, Estela, tudo bom? Oi, gente, boa noite. Meu nome é Estela, represento aqui hoje a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. A proposta, infelizmente, né, a 2363 veio como inviável pela nossa secretaria. Ela vem mais na sugestão de uma criação de um espaço, né, um arranjo produtivo local, mas o nosso projeto, que no caso é o programa SP Coopera, ele tem outro formato, né? Ele não desenvolve lugares e espaços públicos, e sim eles fomentam os negócios e associações que querem utilizar o meio de negócio do cooperativismo, né? Então a gente volta mais para o modelo de negócio, no caso fortalecendo, então
dentro do programa as cooperativas que é habilitada, elas recebem recursos para se manter, né, com água, energia, aluguel e EPI. Então, o projeto estava um pouco descasado que o programa atende, né? Então, deu inviabilidade pela questão mesmo de competência e técnica dentro do estabelecido dentro do decreto municipal. Ok, Estela, muito obrigado pela fala, pela explicação. Imagina. Vamos passar agora para a nossa última proposta que vai ser apresentada aqui, que é de CIURB. É a Antônia que vai falar. Tudo bem, Antônia? Boa noite, Thiago. Boa noite, pessoal. Desculpa conseguir conectar agora em pouco aqui na audiência, então não pude prestigiar a apresentação das outras secretarias e da SUB, mas vou falar da proposta que a gente analisou na CIURB, que é essa da revitalização dos córregos ao lado da Igreja Católica Nossa Senhora de Fátima. Na verdade, a proposta vem com esse nome de revitalizar o córrego, mas ela fala, durante a descrição da proposta, do problema do alagamento. Então, é importante assim, a gente entender que assim, esse córrego que chega ali do lado da igreja, ele é um córrego que chega num outro córrego maior, que é o córrego Tremembé. Então, quando a gente fala de drenagem, de entender o caminho da água da chuva pela cidade, chegando nos córregos e dos córregos indo para os rios para ir sair da cidade, essa área de estudo que a gente fala que é a bacia do córrego Tremembé. Então, nós já estudamos essa bacia toda, publicamos um estudo dessa bacia, então isso está disponível no site da CIURB, se alguém quiser consultar, eu ponho no chat o link para a página para baixar o documento. Não tem só nessa região, tem de várias outras da cidade. E aí, nesse estudo, o que a gente faz? Não só para essa, para todos os que a gente chama de cadernos de drenagem ou cadernos de bacia hidrográfica. Nós estudamos a região para entender como é que é a topografia, né, a declividade das ruas, como que são os córregos atuais, se está canalizado, não está, qual o zoneamento da região, então, assim, quanto ele permite adensar mais a cidade. Ah, tem casa, pode virar prédio, tem área que ainda hoje em dia é verde, pode ser impermeabilizada. Todo esse diagnóstico é feito, é levantado o histórico todo de alagamentos, inclusive a gente vai bastante em campo medir, ouvir da população do local o quanto enche de água, e aí a gente joga isso tudo num programa que a gente fala que é um modelo matemático da região. E aí esse modelo, então, simula tudo isso, mostra para a gente os alagamentos, a gente confere com o que as pessoas falaram em campo se está certinho, e aí nesse modelo a gente insere as obras para resolver o alagamento. Então, a maioria são reservatórios, ou o pessoal chama de piscinões, porque antigamente a maioria era aberto, como parecendo uma piscina. Hoje em dia a gente costuma fazer eles fechados e em cima dessa laje um campo de futebol, praça, enfim, algum tipo de equipamento social. Então, tanto os reservatórios quanto outras obras, como canalizações, tudo isso é definido nesse caderno, porque a gente vai pondo nesse modelo e calculando qual o tamanho do reservatório aqui para eu deixar de ter um alagamento aqui, que canalização que eu preciso aqui para tirar uma água que está presa e trazer para um lugar que já está hoje preparado. Então, tudo isso é estudado e definido. Então, hoje, já existe esse estudo da bacia do Tremembé, e para esse alagamento dessa região que é citada, tem 2 reservatórios previstos que vão atuar nesse local. Um, inclusive, é bem pertinho desse local. Só que o que acontece? Todas essas obras são obras grandes e caras. E a gente não consegue fazer todas na cidade de uma vez. Hoje, só para vocês terem ideia, são mais de 100, eram mais de 100 até o ano passado, agora a gente já está chegando em quase 200 obras para resolver esse tipo de problema da cidade inteira. Então, assim, não tem como fazer tudo ao mesmo critérios para hierarquizar essas obras. Então, por exemplo, obras que vão resolver alagamento, essas obras vão estar mais no alto do ranking. Obras Antônia, está falhando um pouquinho o seu áudio. tem mais perigo de alguém morrer afogado. Antônia, desculpa,
A gente não Os está critérios, cortou? conseguindo. Tá cortando o seu áudio. Mas você me corrija se você estiver falando algo diferente, mas ela está explicando, né, um ranking que existe, que é feito segundo uma série de critérios para dizer quais são as obras mais prioritárias que eles precisam executar, né? Então ela está explicando isso, mas acho que agora ela congelou de vez, né? Aqui, pelo menos para mim, não estou conseguindo. Oi, Antônia. Thiago? Voltei. Oi. Eu tive que trocar minha conexão, porque a minha internet pifou aqui. Eu não sei até que horas vocês me ouviram, para eu Você estava falando do continuar de onde ranking, paramos. começou a falhar, né? Você estava Então, tá explicando o bom. ranking. Tá. Bom, então, assim, o ranking, vou voltar um pouquinho, né? A gente tem, então, vários critérios que eu estava explicando para definir esse ranking. Eu estava dando exemplos de critérios que fazem as obras estarem mais para o começo ou mais para o final. E aí, hoje, no ranking atual, essas duas obras, para essa região, que a gente chama de reservatório Tremembé 2 e Tremembé 7, elas estão no ranking na posição 59 e 82. Hoje, o nosso planejamento é executar todas essas obras em 16 anos, que são 4 quadriênios. Então, agora, nesse quadriênio atual, nós estamos focados nas obras do 1 ao 24. No quadriênio seguinte, do 25 ao 98, desculpa, ao 48. E assim até fechar a lista inteira. Então, assim, essas duas obras não são para essa gestão. Então, por isso, assim, elas se tornam inviáveis agora, mas elas estão planejadas, e pelo porte delas, não são obras que dá para a gente pôr com recurso do orçamento cidadão, né? São obras muito caras. Talvez, Thiago, agora está me ocorrendo o seguinte, talvez, e aí eu não sei se tem recurso agora remanescente nessa subprefeitura para votar Não tem. na próxima oportunidade. Poderia Eles- talvez colocar só o projeto para as subprefeituras que caminharam nessa linha, mas Então, sabendo que assim, vai fazer o projeto também, assim, são obras de, sei lá, 200 milhões de reais, essa ordem de grandeza, né? Antônio, a subprefeitura, eles conseguiram gastar o teto de 10 milhões. Eles não Muito sobrou legal, um tem sub que centavo. não vai, parabéns para essa É, sub. pois é, né? Então, assim, felizmente e infelizmente, né? Tem os dois lados Exato, da moeda, né? A Mas gente tem assim, aí uma perspectiva de começar a adiantar os projetos do quadriênio seguinte, né? Isso ao longo do ano que vem a gente vai tentar já ir atuando nisso. Mas, por enquanto, eu falei assim, como são obras que estão muito mais para frente, eu não tenho essa, digamos, necessidade de fazer o projeto para uma obra que eu vou executar daqui 6 anos, mais ou menos. tá Então, certo. por isso que, né, mas assim, não é uma área que está esquecida, que não está planejada, assim, é mais uma questão de que, infelizmente, a obra é muito grande. A obra grande tem que ser por parte, seguindo esse planejamento. Mas é isso. Aí, se alguém tiver dúvida, eu estou aqui para as perguntas também. Tônia, muito obrigado pela sua explicação, sempre detalhada, sempre muito clara. E agora a gente encerra essa fase de apresentação das propostas. Vou parar de compartilhar aqui essa tela. E agora a gente vai para a fala dos munícipes. Então, eu queria pedir para que aqueles que têm interesse em se manifestar, em falar na audiência, que agora cliquem no botãozinho de levantar a mão. Como eu disse, depende da plataforma que cada um está. Pode ser que seja em cima, embaixo, depende se você está no celular, depende se você está no próprio computador. Então, deixa eu ver aqui. Por enquanto, ninguém ainda se manifestou. Vou aproveitando para colocar aqui na tela um reloginho. E já temos uma pessoa. Então, a gente vai fazer o seguinte: a gente abre para a primeira pessoa falar, que é a Tuane. Se alguém quiser se manifestar, pode continuar levantando a mão, tá, gente? Só levanta que o Lucas ele vai
coordenando aqui a ordem de fala, né? Eu mesmo consigo ver agora quem que vai falar. Então, Tuane, por gentileza, a palavra está com você. Pode abrir o seu microfone. Boa noite a todos. Eu gostaria só de parabenizar, né, a atuação do CPM, ao qual eu também faço parte, e dizer que essa participação também social dos munícipes são muito importante, né, para a aprovação dessas obras, e a escolha também. Não foi fácil, né, porque dentro das propostas tinham várias, e a gente conseguiu colocar aqui em prática para aprovação de algumas que eram as mais importantes no contexto, né? Não que as outras também não fossem, mas conseguimos aprovar aqui a aprovação, né, de obras de microdrenagens, as quais são muito importantes para a população que vai receber, né? Para os locais aqui que foram que vão receber, né, no caso. E só isso, e falar sobre a atuação do nosso CPM, que tem sido muito boa, e eu espero para os próximos anos que seja melhor, né? Parabenizar também a nossa subprefeitura, que vem trabalhando muito e vem fazendo um excelente trabalho na nossa região, e em parceria com o CPM, porque a gente vem cobrando também, mas eles estão de parabéns. Tá ótimo, Tuane. Muito obrigado. O pessoal agradece os elogios, as palavras. Além da Tuane, a gente não tem mais ninguém levantando a mão por enquanto. Se alguém quiser se manifestar, temos agora o espaço aberto para o microfone da população. Vejo que o subprefeito está aqui na audiência, né? Abriu a câmera. Quer fazer uso da palavra? Coloca ali como apresentador, Lucas, já colocou, né? Vamos aproveitar que ninguém levantou a mão, a gente abre então a palavra para o subprefeito que está aqui, por gentileza. Boa noite. Boa noite, obrigado aí pelo excelente trabalho da formatação online, né, que nós estamos tendo a nossa audiência, né, nossa audiência pública. Parabéns aí pela Tuane representando o nosso Conselho Participativo, que realmente é muito expressivo na região, e torço para que isso continue. O que eu achei fantástico é que foi dado o norte para onde a nossa região, nossos distritos querem. Foi muito debatido sobre drenagem e mobilidade. Eu acho que isso daqui fica o maior legado para o futuro. O nosso planejamento da nossa região fica direcionado com as suas prioridades para drenagem e também para mobilidade. E eu queria aqui deixar claro para todos os munícipes que conhecem o nosso trabalho, agradecer o André, que fez uma excelente apresentação, uma pessoa, nosso CAF é muito preparado para isso, né? E eu queria deixar aqui claro que todas as demandas que também não foram viáveis, ela não significa que não pode ser acompanhado pelo Conselho Participativo e pela subprefeitura. Então, existe a possibilidade de a gente trabalhar esses encaminhamentos, como eu vi aí sobre uma praça, que é a área de CDHU, mas também podemos, transformando na regularização fundiária em uma área pública municipal, trabalhar isto para nosso município e também podemos aí encaminhar para o governo da subprefeitura e caminhar para o governo para que eles possam tomar as providências. A Antônia foi super feliz, a CIURB está aí. Eu fico aqui uma sugestão, né, além do agradecimento, a gestão do secretário Monteiro trouxe a CIURB para perto da população. Eu acho que a gente poderia aí aprimorar essa capacidade de obra, o que é CIURB, o que pode ser encaminhado para a CIURB e a dimensão de CIURB, né? É um universo bem diferente da subprefeitura, são obras que a gente comenta de grande complexidade e isso requer recursos maiores. Mas o importante é o CPM depois dar continuidade e cobrando, né? Como a Antônia mesmo falou, a colocação está lá embaixo nesse momento, está distante nesse momento, é claro que é um estudo,
mas que a gente tem que sempre estar lutando para melhor da nossa região. Parabéns a todos aí, eu tenho mais gente que é do CPM aqui acompanhando, a Gisele, enfim, mas a gente agradece e eu fico muito feliz também de perceber que as demandas é em todo o território, não ficou centralizado só em um bairro. A gente consegue, num mapa, entender que é de ponta a ponta, vai lá da ponta do Parque Novo Mundo, na nossa divisa com a Vila Maria, ali perto do Edu Chaves, passa pela região do Jaçanã tradicional e vai andando ali pelo Antonello da Messina e chega perto do Horto, que é o nosso outro extremo. Eu estou muito feliz com tudo que foi apresentado e pela forma que foi conduzido aí, Tiago, por você, e obrigado pelo direito da fala, obrigado por você me dar essa oportunidade de me expressar essa minha felicidade. Boa noite a todos e obrigado. Agradeço ao subprefeito e eu queria endossar que essa fala, principalmente a respeito daquilo que foi considerado inviável, às vezes essa inviabilidade ela pode ser revertida de N maneiras, né? Tem que ver cada projeto o que dá para fazer. E principalmente o que foi considerado viável, mas que não foi eleito ou que não caberia dentro do orçamento cidadão. Aí existem outros caminhos para tentar acionar o governo, acionar a secretaria, e também tem esse trabalho do CPM, da comunidade, para ir atrás, e às vezes a própria secretaria, sem o orçamento cidadão, consegue priorizar aquilo. Desculpa, prefeito, o subprefeito, o senhor levantou a mão mais uma vez? Quer complementar? Sim. É que eu passei despercebido o comentário que você mesmo relatou, que parece ser fácil, mas não é, de absorver os 10 milhões em uma subprefeitura. Eu acho que isso daí mostra o comprometimento da municipalidade e do CPM e de todos os órgãos, de todos os conselhos que participam de uma gestão democrática da subprefeitura. Eu queria aqui parabenizar a todo o JT, né, o Jaçanã Tremembé, por usar até a última gota, o último centavo do recurso disponível. Não é fácil. Parabéns, CPM, parabéns a todos os envolvidos, conselheiros e munícipes. Obrigado novamente, desculpa. Sério. E não é fácil mesmo. Vocês viram a listinha lá das subprefeituras, foram pouquíssimas que conseguiram fazer isso, acho que 2 ou 3. Pessoal, nós não temos mais mãos levantadas aqui na audiência, então eu estou imaginando que a gente está indo para o encaminhando para terminar. Então, não tendo mais falas, eu queria só saber do pessoal da prefeitura, dos órgãos, se alguém quiser fazer mais alguma fala, se alguém quiser fazer algum comentário. Acredito que não, né? Porque já todos tiveram oportunidade de falar, não teve nenhum questionamento. Então, agora às 19h43, não tendo mais inscritos para fala, eu vou dar por encerrada a audiência do Orçamento Cidadão da Subprefeitura Jaçanã Tremembé. Queria agradecer a todos os presentes, ao Lucas, que deu suporte, ao subprefeito Polilo, que nos prestigiou aqui na audiência também e foi o nosso anfitrião virtual, e as intérpretes de Libras, a Jéssica e a Valéria, e ao André, a Amanda, Cássio, Alessandro, Estela e Antônia, que falaram pela prefeitura e pela subprefeitura, e também a Tuane, que se manifestou aí representando a população. Muito obrigado a todos e a todas, espero que tenham um ótimo fim de noite, e ano que vem vamos cobrar os compromissos da subprefeitura, cobrar tanto a prefeitura, tanto os órgãos e a CEPLAN também. Estamos aqui para ser cobrados. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, boa noite também.